Toyota se tornou a montadora número 1 no ranking por 4 anos consecutivos, utilizando um método simples e infalível. Se você quer saber um pouco mais sobre essa metodologia, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar nos mínimos detalhes. Fala galera linda e abençoada desse canal, que é o canal que mais cresce no Brasil e no... Opa, eu gosto de ouvir a palavra mundo porque remete a coisas grandiosas, né? Afinal de contas, somos internacionais. Eu aqui com essa cara de hermano, muchacho, bolivito. A Maíra é uma portuguesa de origem, né? Então estamos aqui mais uma vez produzindo conteúdo para vocês e um conteúdo de relevância, tá galera? Só para que vocês saibam, hoje nós vamos discutir aqui, explanar um pouco mais sobre a metodologia que fez a Toyota. É isso mesmo, a Toyota se tornar a número 1 de vendas, quando o assunto é unidades, tá? Nós não estamos falando de valor de mercado, porque a Tesla é a empresa mais valiosa, né, desse segmento, mas a Toyota foi a que mais emplacou, a que mais vendeu unidades durante 4 anos consecutivos. Eles passaram a Volkswagen em 2020, desde então não perderam o posto de primeiro lugar. E o que mais me chama atenção nesse ranking das montadoras, e não é sobre isso que eu quero falar, tá? Eu vou falar sobre a metodologia. Mas o que mais me chama atenção no ranking das montadoras é que as empresas orientais, asiáticas, enfim, elas são as que ocupam as melhores posições até o 10º lugar. Olha quantas montadoras existem que utilizam essa metodologia. Toyota ficou em primeiro lugar, Volkswagen em segundo lugar, que aí é uma outra região, né? Eles não utilizam essa metodologia. A Honda utiliza essa metodologia, a Hyundai utiliza essa metodologia, Kia, olha só a Kia em 5º lugar, gente. Assim, no Brasil, se você perguntasse, aqui eu fiz essa pergunta no dia do treinamento no escritório, ninguém falou da Kia, ela tá em 5º lugar. Nissan em 6º lugar, seguida da BMW, depois em 7º lugar, Mercedes-Benz, Chevrolet e Ford. Ou seja, nós temos a Nissan, a Kia, Hyundai, Honda e Toyota. Entre um ranking das 10 maiores, das que mais emplacaram, nós temos 5 empresas que utilizam essa metodologia. Então, o que eu vou falar para vocês aqui pode parecer simples, mas ao mesmo tempo disruptível. Algo que é aquele arroz com feijão bem temperadinho que funciona, sabe? Para quem trabalha aí empreendendo, para quem trabalha com vendas, enfim, para quem gosta de pensar em gestão e uma boa gestão, não pode perder esse conteúdo por nada. Antes de mais nada, pessoal, antes de nós entrarmos aqui no método, eu já queria fazer um pedido para vocês, que isso tem nos ajudado, isso tem nos fortalecido a cada vídeo, vocês têm comentado, têm me mandado alguns feedbacks no Instagram, mas pode mandar aqui no YouTube também, por que não? Então, ó, já clica aqui no curtir, porque talvez no final do vídeo você fique tão animado, tão empolgado para colocar esse método em prática na sua empresa, que você vai sair e vai esquecer de curtir esse vídeo. Então curte, compartilha aí com seus amigos que gostam do assunto do empreendedorismo, de vendas, falar sobre tantos outros assuntos que são enriquecedores. Não esquece, se você ainda não ativou o sininho, já dá um confere aí. Se você não ativou ali o sininho para receber as notificações, faça isso agora, porque senão no final você pode esquecer, tá certo? Então eu tô aqui para falar com vocês sobre o método Kaizen. Kai significa mudar, o Zen significa melhor. Então são duas formas ali de você conjugar isso. Então a sigla ali, ou a palavra Kaizen, ela significa você mudar para melhor. E a metodologia nada mais é do que você ter uma mudança significativa de maneira contínua. Então é mudar para melhor de maneira contínua. Essa é a regra básica do negócio. Você mudar para melhor de maneira contínua. Então a Toyota, só para vocês terem uma ideia, ela se tornou um case de sucesso em várias universidades quando o assunto é gestão e processos. Então, por todos os resultados que eles alcançaram, vocês, mais do que ninguém aqui no Brasil, sabem que a Toyota ela não é a empresa mais sexy em termos de tecnologia ou em termos de uma série de outros fatores. Você tem várias outras empresas que se destacam mais por isso, a Mercedes-Benz ou a própria BMW, enfim. Mas a Toyota ela carrega consigo algumas verdades. Ela é um carro que daqui 20 anos você vai vender esse carro, ele não vai depreciar, ele não perde valor de mercado. É um carro que não quebra, é um carro que, enfim, ele carrega com ele ali algumas características que são, assim, verdade absoluta para a marca, certo? Eles não negociam isso. Então, o método Kaizen, ele tem alguns princípios básicos ali que norteiam esse método. Eu vou explanar aqui alguns com vocês. Então, o método Kaizen, primeiro
pensamento desses homens é: todas as ideias são bem-vindas. Então, o primeiro ponto é que todas as ideias são bem-vindas. Se você quer pensar em mudança, você não pode de maneira nenhuma abortar uma boa ideia, ou você não pode de maneira nenhuma não estimular as pessoas do seu time ou as pessoas que te cercam quando o assunto é pensar. Às vezes a gente está dentro de uma empresa onde as ideias não são muito bem-vindas. Então, como que você vai ter uma melhora contínua se você vai repudiar uma pessoa que traz boas ideias? Ou às vezes você fala assim: pô, Rodrigo, a pessoa trouxe uma ideia, mas não tem nada a ver. Cara, você nem pensou na ideia dessa pessoa. O princípio básico de um brainstorm é o quê? A gente não interromper nenhum tipo de ideia. Nós não estamos ainda discutindo o como iremos fazer, mas nós estamos discutindo o que fazer. Como que eu acabo com uma incubadora de ideias? Quando eu começo a discutir o como. Ele é a próxima etapa. Então não faça isso de maneira precoce, tá? Boas ideias o tempo todo serão bem-vindas. Mantenha a mente aberta. Esse é o segundo pilar ali deles. Mantenha a mente aberta. Por quê? Porque se você se fechar, se você não estiver aberto para receber essas ideias, você vai matá-las antes mesmo de que elas aconteçam. Monte equipes multifuncionais. Aqui no escritório nós temos um grande dilema. Nós estamos implantando uma nova ferramenta de gestão. Vou tornar todos os nossos funcionários multifunção. Por que isso, gente? Nós entendemos que quando você começa a separar as pessoas, onde cada uma faz uma função, você cria uma separação também na questão dos resultados, onde eu faço a minha parte, você faz a sua. Mas se a gente é um time, se a gente de fato entende que somos colaboradores de uma empresa, precisamos colaborar. Então, às vezes, eu tenho um amigo do meu lado que está passando por alguma dificuldade ali no dia a dia dele de trabalho. Se eu entendo um pouco sobre o que ele está fazendo, eu posso colaborar, posso estender a mão, posso acelerar o processo daquela pessoa. Então, uma equipe multifuncional, uma equipe que conhece cada etapa do processo e que seja capaz de atuar também no setor que muitas vezes não é o dele, certo? Então, eles pensam dessa forma. Use os 5 porquês. Eu já vou explicar para vocês os 5 porquês e como ele funciona. Cara, é muito legal. Eu fiz uma dinâmica aqui no escritório, cara, se as pessoas não tiverem com a mente aberta, dá confusão. Mas é uma confusão boa, é uma confusão que acende uma luz, é uma confusão que faz você ter uma melhoria e que isso seja contínuo, tá? Que não seja uma melhoria ali, tipo aquele voo de galinha, que você vai dar uma melhorada e já logo, poxa, não sente que isso avançou. Implante boas ideias já, ou seja, as boas ideias elas precisam ser aceleradas. Você não pode procrastinar, você não pode empurrar para frente. Vamos pensar, use as boas ideias. Problemas são oportunidades. Esses dias eu fiz um vídeo, inclusive acho que no vídeo anterior eu falei sobre isso. O Jeff Bezos, ele em um dado momento teve um colaborador dele que errou e o erro dessa pessoa custou $600 mil. E aí falaram assim: pô, você mandou esse cara embora? Ele falou assim: não mandei ele embora porque eu jamais iria mandá-lo embora com essa experiência. Então o cara, ele gastou 600 mil para aprender. Falou: eu gastei 600 mil para treinar esse cara, como que eu vou mandar ele embora? Esse é um erro que com certeza ele não vai mais cometer. Então a experiência que esse cara tem hoje é de suma importância para que a gente possa utilizá-lo dentro do time. Óbvio que se isso é recorrente, se a pessoa é uma pessoa desatenta, não dá para permanecer. Mas isso é um caso pontual e isso acontece o tempo todo aqui no escritório. A gente aprende com os erros. Então os erros, eles são oportunidades, tá? Os problemas que nos acontecem são oportunidades. São oportunidades de crescimento, são oportunidades de melhoria contínua, como a gente está falando aqui para você. Boas ideias sim, dinheiro não. Esses homens, eles não gastam dinheiro à toa. Eles fazem com que as boas ideias sejam implementadas de maneira eficiente e rápida, mas eles colocam isso sempre, como eu falei, de maneira que seja uma incubadora. Nós começamos e vamos vendo o processo de maneira gradativa e aí sim vamos implementar isso se for necessário colocar dinheiro num futuro. Aí a gente encerra esse ciclo e aí eu queria compartilhar com vocês um outro dado que é importante aqui também, que eu acho que é super relevante, que foi o dos 5 porquês, né, que eu falei para vocês. A metodologia Kaizen, ela carrega com ela esse pilar, que seria dos 5 porquês. Esses dias eu estava aqui no escritório e eu estava fazendo uma pergunta simples para uma pessoa e o que mais eu escutava eram desculpas. E aí eu comecei a ficar preocupado, eu falei assim: poxa, realmente, a pessoa quando ela fica boa em dar desculpa, ela não aperfeiçoa em mais nada. Ela parece que ela fica muito boa em dar desculpa. E aí ela acaba não avançando, não aperfeiçoa em nada. E olha que legal isso daqui, ó. É um negócio surreal. Abriu minha mente.
para uma série de fatores. Eu tô até chato agora, as pessoas falam para mim, eu não sei por quê. Aí a pessoa, por quê? E aí eu vou encontrando exatamente o que isso aqui explica pra gente, ó. Então, o primeiro porquê, você vai encontrar um sintoma. Se a pessoa perguntar assim, por que aquela mercadoria não foi entregue? Esse é o primeiro porquê. Por que aquela mercadoria não foi entregue? Isso é um sintoma, tô vendo ali. Aí eles vão me falar, ó, não foi entregue porque na hora que o caminhão saiu ela não estava ali. E por que na hora que o caminhão saiu ela não estava ali? Aí a pessoa pode me falar assim, olha, não estava ali porque não entregaram antes e não deixaram ali, não estava pronto o pacote. Aí eu encontro uma desculpa. Então, primeiro eu encontro um sintoma, depois eu encontro uma desculpa. E aí você vai falar assim, tá, mas e por que não estava montado na hora certa? Aí eu encontro o culpado. Ah, porque o João, o José, o Joaquim não fez o que tinha que fazer na hora. Aí você vai ter depois uma causa raiz. E por que ele não fez na hora? Ah, porque o cara que entrega a embalagem para que ele possa preparar o material não entregou. Aí eu vou pro causa raiz, que é, e por que o cara que entrega a embalagem não entregou no prazo para ele, para que ele pudesse envelopar no prazo, para que ele pudesse deixar pronto no prazo, para que o caminhão pudesse passar, pegar e levar para o cliente e entregar no prazo? Aí ele fala, porque a empresa não tinha os materiais necessários para entregar para a gente no prazo que nós precisávamos. Ou seja, a causa raiz aqui não é o José, não é o Joaquim, não é o cara do caminhão. A causa raiz aqui é o fornecedor da embalagem que ele precisava para poder deixar pronto para o caminhão levar. Então, às vezes a gente está discutindo alguns assuntos dentro do nosso escritório e as pessoas elas preferem ficar procurando os culpados, as pessoas preferem procurar as desculpas do que de fato a causa raiz. No caso que eu expliquei aqui agora, a causa raiz nem estava de maneira interna, era um problema externo. Era tão mais fácil resolver. Cara, o fornecedor não está entregando para a gente no prazo. A gente não está conseguindo entregar para os nossos clientes porque o nosso fornecedor está dando mancada para a gente. Vamos trocar o fornecedor. Mas não, a gente prefere ficar discutindo e caçando as bruxas dentro do escritório. Então, essa tem sido uma causa assim, recorrente em várias empresas que a gente visita aí no dia a dia. As pessoas falando assim, putz, a empresa não tá redonda, parece que o time não tá avançando, as pessoas aqui, elas não... É exatamente isso. Tente trabalhar esses 5 porquês na sua empresa. Tente trabalhar isso, essa metodologia. Os 5 porquês, eles estão intrínsecos aí dentro do método Kaizen. Então, vamos lá, sintomas, desculpa, culpado, causa e causa raiz. Espero que esteja fazendo sentido aí para vocês. Nós temos aí também 12 princípios de melhorias contínuas. E esses 12 princípios eu queria compartilhar com vocês. Parte deles tem algum link com os outros que eu acabei de comentar. Então, use a cabeça e não a carteira. Lembra aquele que fala que ideias boas sim, mas dinheiro não? Novamente, aí nós estamos falando, use a cabeça e não a carteira. Aí você tem o segundo, repita o porquê 5 vezes, que é o que nós acabamos de falar. Terceiro, trabalhe em equipe, colaborando, que aí faz sentido daquela equipe multifuncional. Pense que os problemas são oportunidades, também falamos sobre isso. Perceba primeiro o problema, depois vá e veja por si, que é quando você percebe o problema, você faz uma análise e você tira a sua conclusão do problema, não a conclusão do que os outros estão falando. Então perceba por si, veja você mesmo, crie você o seu entendimento. Eu estava com uma situação aqui de relatório, de financeiro, algumas coisas que, poxa, não estava redondo. E aí eu escutei uma parte, escutei a outra. Aí, eu criei o meu entendimento em relação àquilo e falei assim, nós vamos fazer assim, a partir de agora vai ser assim, assim, assim. Resolvemos. Então perceba o problema, veja você e depois tire as suas conclusões. Então faça isso. Em alguns momentos a gente vai ter que emergir aí em alguns setores das empresas, da sua empresa, eu no caso das minhas, para poder identificar algumas situações, corrigi-las, melhorá-las. Lembra, o método é o quê? Melhoria contínua. Então vamos lá, não subestime a inteligência e o conhecimento dos outros. A Toyota, ela tem um princípio aqui que eu acho que é muito legal, que é o da humildade. Ela jamais vai negligenciar ou jamais ela vai subestimar a capacidade dos seus concorrentes. Ela trabalha com foco total nas suas competências, nas suas habilidades, mas ela nunca descarta o que o outro está fazendo. Eu falo assim, é fácil você correr e alcançar alguém que está parado, mas é difícil você correr e alcançar alguém que está também correndo. Então esse mercado é um mercado muito dinâmico, né? Você quer chegar no topo, obviamente que quem está no topo não está parado, quem está no topo também está correndo. Então você precisa acelerar seus processos, você precisa ser alguém constante, você não pode parar de melhorar. Então essa metodologia ela fala sobre isso. Pense que a melhoria contínua não tem fim. Ou seja, eu melhorei isso aqui, cara, eu acho que agora nós vamos descansar. Não, você não pode descansar.
você tem que continuar melhorando, continuar aperfeiçoando. Abandone as ideias fixas. Eu não sei aí no seu escritório, mas aqui, como eu sou um cara muito participativo em todas as áreas aqui no escritório, tem muitas coisas que eu implementei lá atrás. Lembra? A ideia de um empreendedor no Brasil é o quê? Ele começa como eu presa. É ele trabalhando, aí a empresa vai dando certo, vai crescendo, ele vai contratando um outro. É óbvio que as primeiras pessoas que vão compor o time, elas são pessoas que se tornam próximas. A gente compartilha do dia a dia, compartilha da empresa o tempo todo junto, o tempo todo um do lado do outro. E é natural que a gente comece a ter uma cultura, algumas ideias. Só que é natural que ao longo dos anos a gente mude. É natural que a empresa mude, que as necessidades da empresa mudem e que até as necessidades das pessoas mudem. Só que muitas vezes eu vejo as pessoas presas a ideias antigas, coisas que já não funcionam mais. Então não fique preso a ideias antigas ou ideias fixas. O mercado é dinâmico, as coisas mudam. Não fique preso a ideias fixas. Nunca desista e seja proativo, tá? Evite as desculpas e assuma. Então essa é uma característica muito forte de todas essas empresas que tem essa metodologia. Cara, não tem desculpa. Se erramos, assumimos e avançamos. Opte pela solução mais simples e não espere pela perfeita. Às vezes eu vejo que a gente tem forma simples de resolver alguns problemas e a gente fica complicando cada vez mais. E aí o problema vai criando uma proporção muito maior do que o que ele deveria ser. Sempre faça a opção por aquilo que é mais simples, não por aquilo que é mais complexo. Não espere uma solução perfeita para você resolver um problema que já está aí te atrapalhando durante meses ou às vezes até durante anos. Corrija os erros logo que esses acontecem. Então tem um princípio que também é básico aí para quem empreende. Erra e erra logo. Errar não é errado para quem empreende. Errar é uma forma de você aprender. Só que você precisa errar e errar rápido. E mitigar o quê? O risco financeiro. Não posso ficar errando toda hora, não posso estar trazendo toda hora um prejuízo financeiro para dentro da empresa. Errou, corrigiu, assume e avança como estava aqui. E aí ele volta para o ciclo novamente. Usa a cabeça na carteira e por aí vai. Todas essas empresas que nós mencionamos dentro daqueles 10 no ranking, todas elas que são orientais, são asiáticas ali no caso, elas utilizam o método Kaizen. Então Kaizen nada mais é do que uma melhoria contínua. Agora a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que você está satisfeito com a empresa que você tem? Será que você está satisfeito com o profissional que você se tornou? Ou será que você precisa também aplicar para ontem essa metodologia Kaizen e melhorar de maneira contínua, melhorar todos os dias, 1% a cada dia, 1% a cada dia, ser melhor a cada manhã. Acordei, cara, eu preciso ser melhor que ontem, eu preciso aprender. Quanto tempo faz que você não aprende algo novo? Quanto tempo faz que você não se dispõe a de repente tirar um tempo para você e falar assim, cara, eu vou mergulhar nisso daqui, eu vou estudar sobre isso daqui. Eu confesso para vocês que esses últimos tempos eu tenho estado fascinado por algumas questões, principalmente relacionadas à gestão, que sempre foi um ponto fraco meu. Eu sempre fui um cara muito bom em vendas, sempre fui um cara muito bom em me relacionar com as pessoas, a minha parte de liderança, mas a minha parte de gestão, já de alguns anos, vem me atrapalhando no crescimento dos negócios. Então, o que eu fiz? Eu percebi que essa era uma deficiência minha e graças a Deus eu posso dizer para vocês que eu tenho melhorado dia após dia. E eu não quero parar por aqui, eu tenho certeza que Deus tem muito mais e eu só vou parar quando eu ver a minha empresa ocupando o mesmo lugar da Toyota, o primeiro lugar no segmento que eu atuo. Então eu espero que você tenha esse sentimento também de ser o número 1 aí no segmento que você atua, na carreira que você segue, enfim, aonde você estiver, seja o número 1, seja o melhor no que você faz. Beijo no coração, Deus abençoe. Ó, não esquece, eu te pedi isso no começo, mas se você não fez, faça agora. Clica aqui, curte, compartilha com as pessoas, ativa o sininho se não tiver que ser. Outra coisa, comenta aqui pra mim, já deixa aqui também um pouquinho do que você aprendeu, um insight que você tirou desse vídeo. E se você quer algum outro tipo de conteúdo, já deixa aqui como sugestão pra gente. Vou fazer questão de ler cada comentário e de poder também produzir conteúdo para vocês que sejam muito intencionais dentro daquilo que vocês querem aprender, porque vai ser uma honra poder compartilhar contigo, tá certo? Beijo no coração, obrigado Maíra mais uma vez por estar aqui comigo. Amo vocês, tamo junto. Até o próximo vídeo, valeu!